Você acreditaria se eu dissesse que um grupo de cientistas tentou abrir um canal de comunicação com os mortos dentro de um laboratório? E que esse experimento, inicialmente visto como uma simples pesquisa alternativa, terminou com eventos tão perturbadores que foram classificados como potencialmente perigosos? Bem-vindo ao mundo da transcomunicação instrumental, uma fronteira entre a ciência e o sobrenatural. Na década de 1980, na cidade de Freiburg, na Alemanha, um engenheiro e físico chamado Klaus Schreiber começou a conduzir experimentos fora do comum. Ele acreditava que, por meio de aparelhos eletrônicos, era possível captar manifestações de consciências que já haviam partido deste mundo. Em vez de médiuns, rituais ou espiritualismo, Klaus usava fios, televisões analógicas, microfones e câmeras VHS. Seu objetivo era um só: provar que os mortos poderiam se manifestar através da tecnologia. Seu equipamento era rudimentar, mas engenhoso. Utilizava uma televisão sem sinal exibindo estática, posicionada diante de uma câmera que filmava a própria tela, criando um ciclo infinito de retroalimentação. Um espelho e cabos de cobre reforçavam o circuito, tentando criar um campo sensível, um ambiente onde, em teoria, essas entidades poderiam interferir. Durante semanas, nada de anormal foi registrado. Mas então, algo inesperado aconteceu. Em uma das gravações, apareceu um rosto. Por apenas um segundo, no meio da névoa estática, surgiram traços humanos. A equipe ficou intrigada, mas atribuiu o fenômeno à pareidolia, o fenômeno psicológico que faz nosso cérebro enxergar rostos onde eles não existem. Só que aquilo voltou a acontecer, com mais frequência e com mais nitidez. Vozes metálicas, de difícil compreensão, começaram a ser captadas nos áudios. Algumas diziam nomes, outras murmuravam frases desconexas, como "nós estamos aqui" e "não se aproxime". O ponto de ruptura veio quando Klaus reconheceu uma imagem na tela. Era a filha falecida dele. A emoção foi imediata, mas também veio o medo. O experimento havia ultrapassado a barreira do estudo técnico. Agora, aquilo envolvia sentimentos, saudade e uma possível abertura para algo desconhecido e talvez perigoso. Motivados pelas gravações, os cientistas decidiram amplificar o sistema. Reforçaram o circuito com transmissores mais potentes, usaram cristais piezoelétricos e deixaram os equipamentos ligados por dias inteiros. E então, as manifestações aumentaram, novas imagens apareceram. Mas agora não eram apenas rostos familiares. Eram figuras distorcidas, sombras sem forma definida e até rostos que pareciam gritar. As vozes ficaram agressivas, repetitivas. Algumas diziam coisas como "pare agora", "esse não é o seu mundo" ou "ele está vindo". Durante uma madrugada, algo ainda mais estranho ocorreu. A câmera filmou, sozinha, um clarão forte na tela, seguido por um som agudo e um estouro elétrico. Todos os aparelhos queimaram ao mesmo tempo. As luzes do laboratório piscaram e, quando tudo se acalmou, a sala estava em silêncio absoluto. Nenhum dos equipamentos voltou a funcionar. Depois desse episódio, Klaus Schreiber interrompeu suas pesquisas. Ele alegava que, ao tentar buscar contato com o além, havia aberto um canal que não deveria ser acessado. Um limiar que não fomos feitos para ultrapassar. Até hoje, alguns dos vídeos gravados por ele são estudados por pesquisadores independentes. E o debate continua. Aquilo foi real? Uma ilusão? Ou a primeira tentativa bem-sucedida e perigosa de comunicação científica com o que existe após a morte? Após o misterioso colapso dos equipamentos e os eventos inexplicáveis em Freiburg, o nome de Klaus Schreiber se espalhou discretamente entre círculos de pesquisadores independentes, místicos e até alguns curiosos da academia. O experimento havia deixado uma pergunta incômoda no ar. Será que a ciência havia se aproximado demais de um território que nunca deveria ser tocado?
Enquanto Schreiber se afastava das câmeras, outros decidiram seguir seu caminho. Na Itália, um padre chamado Ernetti, já envolvido em experiências controversas com o chamado cronovisor, mostrou interesse pela transcomunicação. Mas foi na Suíça, com o grupo Metascience Foundation, que os experimentos atingiram um novo patamar. Liderados por pesquisadores como George Mick e o engenheiro eletrônico Hans Otto König, esses novos testes utilizavam equipamentos mais modernos, rádios de ondas curtas, computadores primitivos e sintetizadores de voz. O objetivo era ambicioso: criar uma linha direta de comunicação entre vivos e mortos, usando linguagem digital. Durante meses, foram registradas vozes que surgiam do nada. Frases como "estamos ouvindo", "vocês nos veem agora", ou até "a conexão é fraca", apareciam em gravações feitas em salas blindadas, isoladas acusticamente. Em uma das sessões documentadas, uma voz masculina, clara e grave, respondeu à pergunta do cientista: "Quem é você?" E a resposta foi: "Eu sou Friedrich Jürgenson." Esse nome não era qualquer um. Jürgenson foi um dos pioneiros da gravação de vozes do além na década de 1950. E o mais estranho, ele havia morrido anos antes da gravação. O caso levantou ainda mais suspeitas. Seria um truque eletrônico, uma simulação? Ou realmente, como afirmavam os pesquisadores, uma resposta vinda de outro plano? Enquanto isso, outras anomalias começaram a surgir nos laboratórios. Relógios paravam, baterias descarregavam misteriosamente. E os técnicos relatavam desconforto físico, dores de cabeça e, em alguns casos, alucinações visuais breves. Alguns registros chegaram a capturar imagens distorcidas em monitores analógicos, com figuras que pareciam observar os pesquisadores. Não eram apenas interferências. As imagens pareciam conscientes. Mesmo assim, os experimentos continuaram. O fascínio pela possibilidade de atravessar a barreira da morte era maior que o medo. Mas, à medida que os contatos se intensificavam, os avisos também se tornavam mais diretos. Mensagens como "a linha foi cruzada", "há consequências" e até "voltem atrás enquanto há tempo" começaram a surgir com mais frequência. Essas frases, vindas de um canal supostamente desconhecido, começaram a influenciar os envolvidos. Alguns deixaram os projetos, outros entraram em estado de paranoia. Um dos engenheiros da Fundação Suíça chegou a afirmar que vozes o seguiam mesmo fora do laboratório. Ao investigar mais a fundo os equipamentos danificados, foi detectado um padrão em comum. Certas ondas eletromagnéticas geradas nos experimentos coincidiam com frequências cerebrais humanas. Seria possível que essas máquinas estivessem interferindo não só com o ambiente ao redor, mas também com a mente dos pesquisadores? Relatos semelhantes surgiram em países como França, Rússia e Japão. Em todos eles, um padrão se repetia. Começavam como experiências técnicas frias e calculadas. Mas, com o tempo, algo imprevisível tomava conta. Não era só ciência. Era como se os próprios experimentadores estivessem sendo observados e, em certos momentos, até manipulados. Hoje, quase todos os projetos de transcomunicação instrumental caíram no esquecimento, arquivados ou abandonados. Mas os registros estão aí: áudios, vídeos, documentos. E a pergunta continua pairando no ar, inquieta e sem resposta. Será que, ao tentar ouvir os mortos, estamos realmente ouvindo? O que pensamos que são eles? O que acontece quando a ciência ultrapassa os limites da curiosidade e entra em territórios que talvez devêssemos apenas contemplar, não explorar? Depois de décadas de experimentos, gravações inexplicáveis e testemunhos perturbadores, muitos dos envolvidos com a transcomunicação instrumental decidiram parar. Não porque perderam o interesse, mas porque algo neles dizia: isso não é só tecnologia, isso é perigoso. Há quem afirme que abrir canais com o além
pode funcionar como um convite, uma abertura que não se fecha facilmente. Assim como uma janela escancarada durante uma tempestade, você nunca sabe o que pode entrar por ela. Nos relatos mais antigos da metafísica, há avisos sobre o contato com planos invisíveis. Algumas culturas chamam isso de portais, outras de frequências espirituais. Mas o consenso é sempre o mesmo. Quando você chama, algo pode responder, e nem sempre será o que espera. E isso levanta uma questão ainda mais perturbadora. Se essas vozes e imagens captadas são reais, quem ou o que está do outro lado? Estaríamos falando com consciências humanas que sobreviveram à morte? Ou seriam apenas ecos, fragmentos de memória sem direção? Ou, na hipótese mais desconfortável, seriam entidades que se passaram por quem conhecemos, apenas para nos atrair? Em 2002, um relatório confidencial de uma universidade alemã analisou dezenas de gravações de transcomunicação feitas ao longo dos anos. Os especialistas concluíram que em 78% dos casos, as mensagens apresentavam traços de coerência e intenção, ou seja, não eram ruídos aleatórios. Mas eles também afirmaram que nenhuma dessas manifestações poderia ser reproduzida em ambiente controlado mais de uma vez, o que eliminava a chance de estudo tradicional. Isso frustrou os cientistas, mas, para os mais sensíveis, isso fazia total sentido. O além não pode ser domesticado. Hoje, os vídeos antigos de Klaus Schreiber ainda circulam na internet, junto de trechos das gravações da Fundação Metasins. Quem assiste sente algo estranho, como se estivesse presenciando um momento íntimo entre mundos. Imagens que parecem inocentes à primeira vista, mas que, com mais atenção, revelam detalhes perturbadores. Um olhar no fundo da tela, uma voz que parece sussurrar seu nome, um ruído que não estava lá antes. E no meio de tudo isso, permanece a dúvida. Será que o homem, em sua sede por conhecimento, está preparado para lidar com as respostas que tanto busca? Será que estamos prontos para, de fato, ouvir os mortos? A verdade é que a ciência ainda não sabe, mas muitos daqueles que ousaram tentar não saíram ilesos. Alguns perderam a razão, outros se isolaram. E há os que simplesmente desapareceram da cena pública, sem jamais revelar o que realmente viram, ouviram ou sentiram. Talvez o maior ensinamento disso tudo seja este: nem todo mistério foi feito para ser desvendado, e há portas que, uma vez abertas, jamais podem ser trancadas novamente. Se você gostou desse vídeo e quer que a gente traga mais histórias reais e inquietantes como essa, já deixa o seu like, se inscreva no canal Ponto Curioso e compartilha com alguém que ama ciência, mistérios e tudo o que está entre os dois. Até a próxima, se estivermos prontos para ouvir o que vem do outro lado.